Que história é essa de que o Corinthians está falido? O jornalista Marco Belo teve acesso ao relatório encomendado pelo Corinthians a Ernest Young, que apontou que em dezembro de 2025, ou seja, alguns meses atrás, o Timão estava à beira da falência. Confesso que fiquei surpreso com o resultado desse documento, que havia sido contratado por Augusto Melo. O então presidente não pagou a Ernest Young e a verdade é que o relatório nunca foi apresentado. Assim que assumiu a presidência do Corinthians, o novo presidente, Osmar Stabile, decidiu pagar pelos serviços prestados da Ernest Young e recebeu todo o relatório, que nunca foi divulgado. Segundo Marco Belo, essa não divulgação se deu porque os resultados são os mais tristes possíveis. Confesso que eu me assustei e me surpreendi com essa informação de que o Corinthians está à beira da falência em dezembro de 2025. Como um clube capaz de arrecadar, mesmo sem muita organização, R$1 bilhão por ano e deve R$2 bilhões, pode estar à beira da falência? Importante registrar também que, de acordo com Marco Belo, o que salvou o Corinthians nesses primeiros meses da gestão Osmar Stabile foram as renovações dos contratos com a Nike e com a Esportes da Sorte, que colocaram muitos milhões de reais na conta do Corinthians, permitindo que o clube sobrevivesse por mais alguns meses. Você concorda com a Ernest Young? O Corinthians está à beira da falência? Mesmo tendo outras possibilidades de receita, como por exemplo o name rights, como tendo uma das torcidas mais fiéis do país e a segunda mais numerosa da América do Sul, já uso o espaço para comentário e opine sobre o tema. Estou muito curioso para saber a sua opinião, beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Dorival cogita, sem informação, escalar o Jesse Lingard como titular na partida contra o Fluminense. Existe a chance de Jesse Lingard iniciar a partida contra o Fluminense no dia 1º de abril no estádio do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro como titular, tá? O Dorival cogita, sem informação, escalar o Jesse Lingard como titular na partida contra o Fluminense, tá? Eu tenho fontes ligadas ao Jesse Lingard. Já falei para vocês que o Jesse Lingard assistiu um vídeo meu, um blend meu, falando dos primeiros treinos dele no Corinthians. E ele pediu, tá, para algumas pessoas traduzirem o vídeo para ele, o Jesse Lingard. As informações que eu tenho, ele tá leve, tá cheio de vontade de estrear, tá com muita vontade de vestir a camisa do Corinthians e quer fazer história no Corinthians. Agora, se isso vai se confirmar dentro de campo, eu não sei. Mas me falaram que ele está se sentindo muito bem fisicamente, que ele está louco para marcar o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Até isso ele citou, que ele já não vê a hora de marcar o primeiro gol com a camisa do Corinthians. Não sei se vai ser no Maracanã, espero que seja, tá? Mas o Jesse Lingard, ele está afinzão de jogar no Corinthians. Afinzão. Tem coisa que eu não posso nem falar. Ele já está até envolvido em alguns assuntos assim, tipo, o Corinthians é maior que isso. Entendeu? O Jesse Lingard está envolvidaço, quer estrear, está se sentindo bem e quer ser titular já também. E agora depende do Dorival, e o Dorival cogita, tá? Cogita. Os caras, ele gostou de ouvir a sua música com o nome dele? Aí eu não sei, hein? Aí eu não sei. Ele cogita, tá? O Dorival cogita o Jesse Lingard como titular. Cara, qual a função do Jesse Lingard? Né? A função dele vai ser a função do Memphis Depay, né? Aproveitando aí que o Memphis está fora, né? O Jesse Lingard tem tudo, né? Tem tudo aí para vestir, né, a camisa do Corinthians. Tá? Eu coloquei o Caio César aqui porque eu estou empolgadão, mas não acredito que o Caio César esteja realmente à disposição, né, assim, pode até estar à disposição, mas não para começar como titular. Então vou pôr o Matheus Pereira, tiro o Caio César, põe o Bidon na direita. Esse é o time do Corinthians que eu acredito que vai entrar em campo para enfrentar o Fluminense. Vocês acreditam nesse time também? Lembrando, o Corinthians não vai ter Guinegão, cheio de paixão. O Corinthians não vai ter
Guinegão com lesão de grau 2 na coxa. O Corinthians não vai ter Hugo Souza com a seleção brasileira, joga um dia antes do jogo contra o Fluminense. Não vai ter o Carrillo com a seleção peruana, joga um dia antes do jogo contra o Fluminense. Não vai ter o Ranieri suspenso, tá? Então eu acredito que o time do Corinthians vai ser esse que você está vendo aí na tela, com imagens para você. Felipe Longo no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. Linha de 4, Bidon na direita, André na esquerda, por dentro Matheus Pereira e Alan. Na frente, Jess Linger e o Yuri Alberto, tá? Esse para mim, eu não sei o que vocês pensam, se vocês têm uma escalação diferente, mas eu acho que vai ser esse o time do Corinthians, tá? Que vai jogar contra o Fluminense no Maraca. No Maracá! Maracá! Né? O que vocês acham? Mas o Jesse Linger tem tudo, né? Para estrear com a camisa do Corinthians, tá? Linger titular, né? Enfim, o Corinthians sabe que ataca com linha de 3, então dá para a gente imaginar aqui, né? O Jesse Linger e o Yuri Alberto por dentro, né? O André vem para o meio, o Bidu passa, tá? O Bidon vem para o meio, né? E o Bidon vem, o Bidon pode ir para o fundo, entendeu? Se o Bidon, né, estiver aqui num momento mais punk do Corinthians, o Mateuzinho pode subir também, enfim, mas a maioria das vezes ele fecha aqui uma linha de 3, né? Então esse é o Corinthians para enfrentar o Fluminense no Maracanã, já contando aí com os desfalques e tudo mais. Essa informação é exclusiva, tá? Vamos lá. Informação exclusiva. Importante essa, hein? Vamos lá. O Corinthians negocia e busca investidores para poder evitar o transfer ban no caso Garro Tadieres. Eu vou explicar isso, essa informação exclusiva. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Segura essa, desculpa. Então, olha só. Samir, explica pra gente. O Corinthians está negociando com o Tadieres, tá? O presidente do Tadieres gosta hoje mais da diretoria do Corinthians do que do Augusto? Claro, porque a outra diretoria simplesmente pagou a primeira e não pagou mais nada, entendeu? Então não teve, não tem como, né? Gostar menos dessa diretoria gostar menos do Osmar do que do Augusto, porque o Augusto pegou um avião, foi lá para a Argentina, comeu um morro de bife, né? Deve ter passado lá pelo Dom Julio, o La Cabreira, enfim, deve ter dado um rolê lá no estilo campo, lá em Porto Madeiro, enfim. Aí foi lá, conversou, tal, fizeram a política da boa vizinhança, só que é o seguinte, não resolveu muito, porque o Tadieres quer receber à vista. E aí que tá. E sabe quanto já chegou o valor com correção, juros, multas e bibibi bababá? 44 milhões de reais. Meu amigo. 44 milhões de reais. É dessa forma, né? É esse o valor que a gente vai ter que pagar para evitar um transfer ban. Aí o Corinthians pensa o seguinte, né? Eu tenho que pagar a vista e não tenho dinheiro. O Osmar está buscando investidores no mercado e está conversando já com o investidor para que o investidor pague o Tadieres à vista e o Corinthians entre nos juros para, né, evitar o transfer ban. A ideia é o Corinthians
pagar o Tadieres à vista com a grana do investidor, e o investidor, né, vai receber parcelado do Corinthians, claro que vai cobrar juros, entendeu? É o investidor, né, na quebrada é o agiota, né, que vai sempre cobrar juros, entendeu? Então, gente, essa é a questão hoje envolvendo, né, o Corinthians em relação a pagar dívidas, né, a pagar dívidas. O Corinthians, ele vai ter que entrar nos juros aí. Triste, hein? Tá? Triste, entendeu? Ó, aí sim, aí pode apoiar a intervenção. Eduardo, vão cobrar o dobro do Tadieres, intervenção para ontem, né? Se quiser, enfim, tem todo o direito aí. Então, gente, essa é a questão hoje, né? Envolvendo o Tadieres e o Corinthians. Agora, o Corinthians tem, né? 44 milhões para pagar, 44 milhões, né, para pagar em relação ao Tadieres, e mais 7 milhões e 200 para pagar do Maicon, que vai gerar um transfer ban se não pagar, tá? Que vai gerar um transfer ban se não pagar, entendeu? Então, assim, são 51 milhões e 200 reais, velho, para evitar 2 transfer bans. 51 milhões e 200 reais sem os juros. Quanto vocês acham que vão cobrar de juros? Eu não manjo muito de juros, entendeu? Eu gosto de comprar 10 vezes sem juros. Eu curto. 10 vezes sem juros. Enfim, né? É uma situação difícil. Então, repito, torcedor corintiano, o Corinthians tem para pagar nos próximos dias 51 milhões e 200 mil reais para evitar 2 transfer bans. Sendo que o Corinthians já resolveu 3, na gestão do Osmar já foram resolvidos 3 transfer bans. Félix Torres, aquele caso da CNRD, que envolve Cuiabá e companhia, caso Ranielli, e o Matias Rojas. Então o Osmar resolveu 3 transfer bans. Agora tem mais 2 para resolver 5. E agora 51 milhões e 200 mil para evitar 2 transfer bans. Rapaz, hein? Situação complicada, hein? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.